A realidade que a gente tem visto, gente, é uma realidade que não é muito bacana, que é uma realidade de que os profissionais de alimentos, sejam nutricionistas, engenheiros, tecnólogos de alimentos, eles estão, na sua grande maioria, desempregados ou ganhando muito pouco, que é uma realidade muito triste, sabendo que a gente tem um conhecimento em mãos que a gente pode aproveitar muito. E para as pessoas que ou estão desempregadas ou estão no CLT e querem ingressar na consultoria, a gente trouxe essa live para te mostrar como que isso é possível. Como que tu pode fazer de fato? Porque a gente sabe, uma coisa é dizer, existem negócios de alimentação, tu pode fazer consultoria. Outra coisa é te dizer, faz isso. Faz dessa maneira. Porque a gente precisa de direcionamento, né? Quando a gente não é de uma área, a gente não sabe como executar. Então a gente está aqui para te ajudar durante essas lives e também na semana que vem, mais ainda na jornada. Isso aí. E olha que coisa engraçada. Uma pessoa mandou direct para nós ontem, a gente estava falando com ela. Ela mandou que trabalha há 10 anos com o setor de alimentação. Ela é formada em nutrição, trabalha há 10 anos com o setor. E ela nunca tinha ouvido falar sobre a oportunidade que é a consultoria de alimentos, que ela estava muito chocada. Ela estava muito chocada. Ela disse assim: Meu Deus, eu estou há 10 anos trabalhando no setor de alimentação e eu nunca tinha ouvido falar na consultoria dessa maneira que vocês explicam, de todas essas oportunidades que vocês falam. E detalhe, gente, a gente não falou nem isso aqui das oportunidades ainda, porque as oportunidades a gente vai falar na jornada. E só com o que a gente falou essa semana, com esses conteúdos que a gente está trazendo aqui, essa pessoa se deu por conta de que, opa, peraí, eu estou perdendo de aproveitar essa oportunidade. E ela trabalha hoje em CLT. Então, gente, muita gente está nessa situação e daqui um pouco é algo novo para vocês. Então, se abram a este novo, estejam prontos para a jornada, porque realmente é uma grande oportunidade que muitos de nós nunca pensamos em trabalhar. E por que a gente fala, né, sobre quem está no CLT, se é possível começar ou não, né? Porque, por exemplo, a Letícia comentou aqui no YouTube que ela trabalha CLT na área da qualidade, trabalha 10 horas por dia, de segunda a sexta. Comecei como estagiária e fui efetivada, mas me formo em nutrição só ano que vem. Letícia, por que a gente te fala que é possível, né, migrar do CLT ou começar na consultoria estando no CLT? Por quê? Quando a gente fala na consultoria, a gente fala para vocês na oportunidade de conquistar clientes e conseguir ganhar mais de 10 mil reais com isso. Só que tem um detalhe, não é trabalhando 10 horas por dia, Letícia, é trabalhando apenas 4 horas por dia. Então pensa só, não sei se tu chega a ganhar 10 mil reais no teu trabalho, mas quando a gente fala na consultoria, é possível ganhar 10 mil trabalhando 4 horas e não 10 horas. Aí pensa só, 10 horas por dia de trabalho é a vida que está passando, né? A gente troca a nossa vida pelo trabalho. Se tu pudesse trabalhar apenas 4 horas e ganhar 10 mil, tu conseguiria ficar com a tua família, tu conseguiria aproveitar a vida, ir num médico, ficar com teu filho, cachorrinho, seja o que for. Então, quando a gente fala nessa oportunidade, ela não é só o dinheiro. Ela é também a perspectiva que traz de liberdade de agenda. De liberdade de conseguir realmente fazer o que tu quiser na hora que tu quiser e escolher o horário que tu vai trabalhar. E isso no CLT não tem, infelizmente. Não, fora que na CLT, gente, vocês sabem melhor do que nós, mas é importante a gente lembrar. Vocês trabalham ali, no caso ali, 10 horas por dia, veste a camisa, se dedica, se esforça, nunca tá bom o suficiente. A gente sempre é cobrado para mais. Se dá qualquer aperto, acabam nos demitindo sem pensar uma, duas vezes, sabe? Então, isso é que a gente tem que avaliar, o nosso futuro neste local e não o nosso presente apenas. Tá? Então, quando a gente fala, né, é possível iniciar na consultoria de alimentos mesmo estando na CLT, o fato é que sim, é possível. É mais do que possível. Hoje a gente vai te mostrar como, vamos te dar algumas dicas, vamos falar de alguns alunos nossos que conseguiram, porque muita gente conseguiu já. Então, é possível. Só que a gente não pode achar que é possível do dia para a noite. Hoje a gente vai te mostrar como que a gente vai fazer para que mesmo estando na CLT, a gente dê esses primeiros passos aí rumo à consultoria de alimentos. Ó, a Zilma ali, ó, a Zilma é nossa aluna, gente. Ó, estou no final da jornada CLT, saindo por vários motivos, e me entregar de corpo e alma à consultoria. A Zilma é nossa aluna, queridíssima, dedicadíssima, e a Zilma, só por uma curiosidade, ela traçou a saída dela da CLT. Não foi uma coisa de um dia para a noite. Ela traçou, ela organizou, ela planejou, ela está estudando para fazer isso, para que realmente, quando ela saia da CLT, ela saia sólida. Não é uma loucura da minha cabeça. As gurias disseram que eu tenho que largar a CLT
então eu vou largar amanhã a CLT e vou viver da consultoria. Não. Então hoje a gente vai te dar algumas dicas para ter essa base, para não enlouquecer e sair abandonando a CLT, mas é possível, é muito possível. Assim como a Zilma, outras alunas nossas também. Até porque, né, gente, a gente tem consciência que existem os boletos para pagar. A gente não vive num mundo de rosas onde a gente vai chegar aqui e dizer para vocês, olha, pessoal, vai lá e te atira na consultoria e já pede demissão. Não, gente. Existe tudo um planejamento, estratégia. E aí a gente aconselha que tu migre aos poucos, que tu consiga ter clientes, que tu possa fazer essa migração, como a Zilma está fazendo, né? Mas tendo um prazo, tendo uma data para fazer isso. Porque quando a gente não estipula nada, vai simplesmente passando dia após dia, vai deixando, né? E aí acaba que tu não age. Porque assim, o ser humano tem a tendência de procrastinar. Quantos de nós a gente vai lá e faz as coisas antes do prazo? Dificilmente. Normalmente a gente deixa para depois. Então, se a gente não organiza um plano, acaba que o conformismo do dia a dia vai nos enchendo e a gente não consegue fazer a consultoria acontecer. E aí, infelizmente, a gente acaba aceitando a vida medíocre, o salário medíocre, não ter tempo para fazer nada, simplesmente porque não parou para pensar e não parou para planejar como fazer essa transição. Quando a gente fala também que dá para ganhar 10 mil reais com a consultoria, trabalhando 4 horas por dia, que a Lê colocou ali que é o sonho dela trabalhar 4 horas por dia, e que é possível, tá, Lê? Muito antes do que a gente imagina, é muito possível. Trabalhar 10 horas por dia não tem cabimento, gente. Quando a gente fala isso, não quer dizer que a gente vai entrar na consultoria mesmo estando CLT, já vamos ganhar os 10 mil reais. Por quê? Tem que ficar muito claro para vocês que ganhar os 10 mil reais, eu preciso me dedicar para a consultoria. Tem gente que trabalha 12 horas por dia na CLT, não quer largar a CLT, inicia na consultoria, mas não consegue os 10 mil reais na consultoria. Por quê? Porque é humanamente impossível. Como é que tu vai trabalhar 10, 12 horas por dia, mais todas as horas de consultoria, mais a tua vida, mais a tua saúde mental, mais o teu lazer e ganhar 10 mil reais com a consultoria? Não bate. Vai chegar um momento, quando tu estiver na consultoria, mesmo estando na CLT, que tu vai ter que escolher. Ou eu continuo na CLT, dentro dessa realidade, ou eu me dou 100% para a consultoria, porque agora eu sei que ela deu certo, agora eu sei que ela funciona, e vou rumo aos meus 10 mil reais. Porque senão a gente cria expectativas na nossa cabeça que não existe. É humanamente impossível. E quando esse momento chegar, porque ele vai chegar, ó, tá chegando para a Zilma, já chegou para outras alunas nossas, vocês não vão ter dúvida qual escolher. Se é a consultoria ou se é a CLT. Vocês não vão ter dúvida. Porque a consultoria ela vai começar a dar certo de uma velocidade tão grande e de uma forma tão mais leve que vocês vão saber qual escolher. Mas tem que ter esse discernimento. Para que vocês ganhem 10 mil reais trabalhando 4 horas por dia com a consultoria, vai chegar esse momento que vocês vão ter que escolher ou um ou outro. Os dois é difícil porque a gente tem uma vida. A gente tem uma vida, são as pessoas. A gente não trabalha apenas, tá, gente? Não, e tem outra coisa, gente, muito importante, tá? Isso tem que ficar claro. E se ainda isso não entrou na tua mente, agora é hora de entrar. Não escolher também é escolher, tá? Porque às vezes a gente simplesmente deixa como tá e não escolhe, não decide. Não para e diz, bom, a partir de julho eu vou sim escolher só consultoria para minha vida. Ou não, bom, eu vou ficar só no CLT. Se tu não escolher, se tu só seguir a vida, é uma escolha. E é a pior escolha que tu pode fazer. Porque tu tá deixando a vida te levar. Tu não tá tendo uma decisão racional, colocando no papel prós e contras, o que tem mais benefício. Tem que colocar e tem que entender esses benefícios. E quando a gente fala em benefícios na consultoria, são inúmeros, inúmeros. Por exemplo, aqui a Luca, ela colocou no YouTube para nós, muito legal, Luca, porque ela ama o trabalho dela. Tu trabalha na área de alimentos, Luca, porque tu tinha colocado antes que tu trabalha CLT, não tem horário fixo, mas fica disponível 24 horas por dia. É na área de alimentos? Conta pra gente. Daí ela disse que ela ama o trabalho dela, mas ela tem uma bebê de 3 anos e mora só ela e a bebê. Então, ela é mãe solo, né? Dona de casa, provedora do lar, e o trabalho não tem horário. Tem uma demanda violenta mesmo assim. Luca, pensa só como que vai ser quando a tua filha ela tiver 6 anos, daqui 3 anos. Vai ser uma grande diferença dela com 3 anos para 6 anos. E esses 3 anos de lacuna, será que tu vai ter conseguido aproveitar ela?
Será que os 3 anos iniciais tu conseguiu aproveitar ela da maneira como realmente ela merece, tu merece? Porque esses anos não voltam, Luca. Os anos de trabalho, a gente pode trabalhar depois, mas os anos que tu tá vendo a tua filha crescer, infelizmente não volta. E a gente precisa refletir. Isso é triste, tá? Mas a gente precisa refletir. Porque senão passou, passou, e aí, o que a gente faz? E aí, depois que passou, não adianta daqui 6 anos, 5 anos, por que que eu não comecei? Por que que eu não dei o primeiro passo? Por que que eu não tentei? E isso é muito real, porque para nós, tanto para mim quanto para a Caterine, para nós, ter essa liberdade de poder viajar, ficar com a família, ficar com os amigos, sei lá, passear com o cachorro que seja, para nós isso é muito importante. Isso é inegociável na nossa vida. E a gente encontrou uma profissão que fez com que a gente conseguisse isso. Porque para nós é importante. Então, se tu tem filho, assim como a Luca, ou daqui um pouco tu tem um pai que tem uma necessidade especial, uma mãe, enfim, tu precisa deste tempo, desta liberdade a mais em casa, gente, não deixem para depois. Não deixem. Isso tem que ser algo inegociável na vida de vocês. Ah, mas é difícil. Não, gente, não é. Claro que a gente tem um medinho, claro que dá aquele nervoso, a gente dá o primeiro passo, mas se a gente não der esse primeiro passo para aproveitar essa oportunidade, a gente nunca vai conseguir. O primeiro passo ele é importante, né? Então, gente, não deixem para depois, porque tem momentos que vão passar e eles não vão voltar. E tenho certeza que daqui 5 anos tu vai pensar o seguinte: e se eu tivesse começado na consultoria quando eu descobri lá o Domine, a Latoya e a Caterine, como seria a minha vida? Não deixa para fazer esse questionamento te arrependendo de não ter tido a chance de mudar. Deixa para fazer esse questionamento pensando, meu Deus, há 5 anos atrás eu tomei a melhor decisão da minha vida, agora a minha vida é outra. Como que tu quer estar daqui 5 anos? Tu quer estar nessa mesma situação, no mesmo trabalho que tu tá, ganhando o que tu tá ganhando, sem tempo para tua família, sem conseguir conquistar tua casa própria, que é um sonho de muita gente, o carro próprio, viajar, levar a filha na Disney. Seja qual for o teu sonho, para o teu sonho se realizar, a tua realidade ela tem que te proporcionar isso. E aí, tem que ser sincero contigo, né? Será que a realidade que eu tô hoje me proporciona isso? Será que vai ser possível conseguir realizar esses sonhos? Se não, é a hora da gente fazer uma mudança. É a hora do chega. É a hora de parar de aceitar viver mais ou menos. Não precisa viver mais ou menos. Não precisa. E é possível começar na consultoria mesmo sem largar o CLT. Porque sim, tem que fazer uma transição. A gente não é louco de dizer para vocês, vai lá, te pede demissão e começa a consultoria. Não, gente, jamais. E, inclusive, a empresa que tu tá pode ser uma oportunidade de fazer consultoria. E por que a gente fala isso? Porque quem assistiu a nossa live de ontem sabe que a melhor ferramenta para não precisar ir atrás de clientes, prospectar clientes, é parcerias, é networking. Então, se tu tá dentro de uma empresa hoje CLT, o que mais tu tem é contatos, conexões com fornecedores, com funcionários, com colegas, com gente que vende embalagem, gente que vende alimentos, todas essas pessoas que tu tem contato hoje na tua CLT, independente, gente, se é do setor de alimentação ou não, que a gente falou na live de ontem, todas essas pessoas podem ser teus parceiros para contatos e conexões que vão te ajudar a chegar de forma direta ou indireta nos teus clientes. Nós temos o caso de uma aluna que, inclusive, ela já até saiu da CLT, mas ela começou fazendo parcerias estando na CLT. Então, aí um fornecedor de farinha lá, ela dava o cartão dela, dava o folder, conversava com essa pessoa, fazia um contato, networking, e um fornecedor de embalagem, ela fazia a mesma coisa, divulgava o serviço dela, isso estando na CLT. E aí começaram a surgir clientes para ela, com consultorias que ela podia fazer no escritório mesmo. Clientes para fazer tabela, para fazer rótulo, para fazer alguns serviços de consultoria. E assim começou a surgir a consultoria na vida dela, sem ela precisar fazer muitos movimentos e estando dentro de uma CLT. Até que chegou o momento em que ela teve que escolher, que é o que a gente falou para vocês. Ou ela seguia na CLT, ou ela ia para a consultoria. E é óbvio que ela escolheu o quê?
a consultoria. Então, ela largou a CLT e agora está 100% focada e dedicada na consultoria. Mas ela iniciou dando os primeiros passinhos dela na CLT, com as próprias conexões do dia a dia dela. Porque às vezes vocês estão aí na CLT e vocês pensam, ai meu Deus, tô perdendo meu tempo aqui. As gurias falaram que CLT é ruim, meu Deus, e agora? Eu tô aqui nessa droga. Mas, gente, aproveitem que vocês estão aí. Já façam contatos. Assistam a live de ontem, que a gente falou, é muito importante a live de ontem. Já comecem a fazer isso, né? Até vocês saírem. E dando um exemplo aqui, a Luca, por exemplo, ela disse que faz gestão de restaurante industrial de 7 unidades. Luca, quantos fornecedores tem nessas 7 unidades? Devem ter centenas. Fornecedor de insumos como arroz, feijão, massa, depois os hortes, aí vai ter os laticínios, carnes. Meu Deus, só aí a gente já pensa em pelo menos 5. De todos esses fornecedores, será que não pode fazer contato com eles, fazer uma parceria? Provavelmente eles precisam de consultoria. Eles conhecem alguém que precisa de consultoria. Ou então a Lê, que tinha colocado aqui, que trabalha na área da qualidade. Se é uma indústria na área da qualidade, por exemplo, normalmente se tem relação muito grande com os laboratórios que fazem análises. Daqui a pouco dá para fazer uma parceria com os laboratórios. Se tem contato com fornecedores também. Também tem contato com produtos, reagentes químicos, daqui a pouco, para uso no laboratório do controle de qualidade, que eles podem conhecer outros negócios de alimentação. Então, olha só em 2 exemplos a gente já traz muitas oportunidades. E essas parcerias, elas têm que ser feitas. Tu não vai nem sair do que tu tá hoje, do teu trabalho, e talvez tu já consiga um cliente por aí. Mas isso foi tema da live de ontem, desculpa. Então, se tu não assistiu, assiste, que é só um spoiler para quem não viu. E, além de ser tema da live de ontem, é a nossa primeira dica, então, para quem está pensando em migrar da CLT para a consultoria. A primeira dica é: comecem a olhar para os lados. Aí do teu lado, na tua CLT, que talvez esteja ruim, tu não aguenta mais, tu esteja desmotivado, enfim, tu não aguenta mais estar aí, mas aí do teu lado pode ser que esteja um grande contato, uma grande parceria, um grande cliente. Tá? Então, mesmo que esteja nessa situação não tão boa aí, vamos começar a enxergar com outros olhos essa tua CLT nesse momento. Então, de que maneira tu pode conectar com essas pessoas? Essa é a primeira dica. Tu não precisa nem levantar da tua cadeira do escritório, se tu tem um escritório, se tu trabalha em escritório. Tá? Primeira dica, quero migrar, começar a olhar para o lado. As conexões estão aí do teu ladinho na CLT, tá? Isso é bem importante. Bom, a segunda dica é organizar os teus horários. Sim, tu já sabe que tu vai estar trabalhando, por exemplo, das 8 da manhã às 18 horas da tarde. Não sei qual é o horário de vocês, nós vamos dar este exemplo, tá? E tu sabe que tu tem também o horário de intervalo, de almoço. E tu tem as folgas, que vai ser o final de semana, o dia de feriado, a noite, o horário que tu não vai estar trabalhando. Bom, o que a gente quer te dizer sobre isso, tá? Que tu pega esses horários de folga e te organize. Porque, assim, uma coisa é a gente pensar, essa semana eu vou começar a usar meu horário de almoço para assistir a live das gurias todos os dias. Outra coisa é colocar na agenda e, de fato, assistir. Então, quando a gente fala se organizar com os horários de folga, é saber o que tu vai fazer, em que dia tu vai fazer, para conseguir fazer a consultoria acontecer. Por exemplo, a gente tem uma aluna que ela usou os sábados, todos os sábados, durante a tarde, ela abriu mão de estar com o filho dela, acho que o filho dela tem um menino que tem 5 anos, deixava ele com o pai e foi sempre prospectar e abordar clientes. Durante pelo menos 2 meses ela fez isso. Porque ela trabalha ainda no CLT, e aí todo sábado ela fez isso. Qual foi o resultado? Ela se comprometeu e ela conseguiu clientes e fechou 10 mil reais, já é consultora 10K, sem nem sair do CLT ainda. Ou seja, usando as horas que ela tem de folga. Só que normalmente o que a gente faz no sábado? Simplesmente curte o sábado. E tá errado? Não, não tá errado. Só que tem que ter um período na vida que, se a gente quer evoluir, a gente tem que abrir mão de algumas coisas. Porque não dá para conseguir evoluir na vida fazendo o que a gente faz hoje. Porque o que a gente faz hoje nos trouxe até aqui. Não vai nos fazer evoluir.
E aí, gente, tem outra coisa. Gurias, eu não tenho nem o sábado livre. Porque eu preciso também trabalhar no sábado para conseguir complementar minha renda. Como tem gente que colocou ali que é a dona de casa, o provedor do lar, a gente sabe isso. Então, se tu não tem nem o teu sábado livre, tu pode utilizar os teus intervalos. Nós temos uma aluna, a Alice, que nos intervalos dela, ela trabalha de madrugada. Nos intervalos dela da madrugada, ao invés dela dormir, ou dela ficar assistindo uma série, ou dela ficar fazendo qualquer outra coisa como os colegas do trabalho dela faziam, ela ficava assistindo aula, ela ficava fazendo as atividades que ela precisava fazer, ela se focava para fazer aquilo. Não todos os dias. Ela determinava 2, 3 vezes na semana para, ao invés de dormir e fazer outras coisas, ela se dedicar ao sonho dela, que é ser consultora. Então, gente, é muito mais fácil a gente inventar desculpa para a gente mesmo para não fazer algo do que fazer. Porque não é possível que a gente não tenha 30 minutinhos. Se a gente se focar por dia 30 minutinhos para estudar, para entender sobre consultoria, para a gente ir atrás do que a gente quer, se a gente não se foca 30 minutos para os nossos sonhos, a gente realmente não merece. Porque se dentro de 24 horas tu não tem 30 minutos para focar no teu sonho, para o teu filho, para ti, para tua família, Deus vai pensar, ué, tu não te dedica nem 30 minutos por dia para o teu sonho, tu quer realizar os teus sonhos, tu quer faturar mais de 10 mil reais. Então, gente, não é a quantidade em horas, é o quanto tu aproveita do tempo que tu tem. E esse tempo que tu tem pode ser 15 minutos. A gente tem alunos que andam de ônibus, saem tarde do serviço, voltam de ônibus, demoram 1, 2 horas para chegar em casa, saem cedinho de manhã de ônibus, demoram 1, 2 horas para chegar no trabalho. Sabe o que eles fazem nesse intervalo? Estudam, assistem aula, se focam. Por quê? Porque o objetivo deles é maior do que uma desculpa. Então, enquanto a desculpa for maior que o teu sonho, claro que ele não vai conseguir. E aí não adianta o melhor método, ter as melhores profs como nós, não adianta, nada vai te ajudar. Porque tu não te ajuda. Isso é importante que a gente entenda. Tá? Então, se tu tá na CLT hoje, tu tá desmotivado, tu quer sair da CLT, tu precisa se dedicar para isso. Pelo menos uns minutinhos. Não precisa ser muitas horas, mas aproveitar os minutos que tu tem, que pode ser 5 minutos. 5 minutos bem aproveitados vão te gerar muito resultado. Muito mais do que nada, né? Nossa, e é só fazer uma troca, porque eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui nos assistindo passam um tempo no Instagram ou no Facebook todos os dias. Com certeza. Acho que não existe um ser humano hoje em dia que não fique um tempo só rolando feed e perdendo tempo olhando a vida, a foto, os vídeos das outras pessoas. Troca! Usa esse tempo para aprender sobre a consultoria. E aí, tu vai ver que a tua vida vai começar a mudar. Mas talvez as pessoas ao teu lado te chamem de louco. O que tu tá fazendo? Teu período de descanso, teu final de semana que tu deveria estar aproveitando. As pessoas vão falar. Vão, porque elas não sabem do teu sonho. Mas não deixa que ninguém coloque água na tua cerveja. Não deixa que ninguém faça com o teu sonho algo que não é relevante para ti. Só tu tem esse poder de deixar ou não deixar. As pessoas vão falar. Porque é mais fácil seguir no que citar. É mais cômodo. E as pessoas querem o nosso bem, a nossa volta. E quando a gente tá lá se dedicando, estudando, eles ficam, mas coitada da Caterina, ela lá passa o final de semana todo estudando. Não vai lá fazer uma caminhada, não vai ver os amigos, não toma uma cerveja, mas é só por um período. Logo depois, tu vai conseguir estar aproveitando no horário que as pessoas vão estar trabalhando. E o jogo vai virar. E é real, hein? Então, olha, essa segunda dica aí é uma baita dica, tá, gente? É dica de quem sabe o que tá falando, tá? E a terceira dica que a gente vai te dar é o seguinte. Quero começar com a consultoria, mas eu não faço ideia do que as gurias estão falando. Eu nunca fiz consultoria, mas eu aqui na minha CLT, eu reviso o controle de qualidade, eu faço inspeção da fábrica, entre outras atividades que cada um tem a sua aí no CLT. Então, a dica é, comece com a consultoria com aquelas atividades que tu já sabe fazer. Ah, eu sei revisar um rótulo, eu sei fazer uma tabela nutricional, eu sei fazer vistoria em fábrica, eu sei organizar documentos, não sei. Cada um tem a sua atividade, cada um faz alguma coisa na CLT diferente. Começa na consultoria, dá os primeiros passos no que tu sabe.
Não fica quebrando a cabeça, se martirizando. Meu Deus, eu não sei fazer tabela nutricional, mas tá bombando. Não, gente. Iniciem nas atividades que para vocês vão facilitar. Aos poucos, com o tempo, tu vai aprendendo novas atividades, tu vai se desafiando, tu vai incorporando novos serviços na tua consultoria, tá? Porque tem muita gente que deixa de dar o primeiro passo na consultoria porque não sabe executar todos os serviços. E ninguém sabe. Ninguém sabe fazer tudo. A gente faz aquilo que a gente é bom, que a gente gosta, que a gente tem experiência, que a gente tem contato. Começa assim, tá? Tem gente que manda mensagem pra gente e diz assim: ai, gurias, eu sei que tabela nutricional tá em alta, só que eu não sei fazer, mas eu trabalho com tal coisa. Gente, começa com o que tu sabe, com o que tu trabalha. Um dia tu vai aprender a fazer um novo serviço, tu vai entregar um novo serviço. Porque senão tu fica sem iniciar, porque tu te bloqueia para fazer determinada atividade. E aí tu nunca começa. Tá? Então essa dica assim é uma dica tão simples e tão importante. Demais. E olha só, temos alguns comentários aqui bem legais, tanto no Insta quanto no YouTube. Não é mesmo? Ser fitness, a Joelle, não é fácil mesmo. Este ano iniciei a faculdade de nutrição e vim adquirir mais conhecimento com vocês. Absorver conhecimento e enxergar caminhos. Muito bem, Joelle. Parabéns. Tu tá acima da média, porque tem muita gente que poderia estar aqui e não tá. Absorver conhecimentos e enxergar caminhos. Não é mesmo fácil ser mãe, trabalhar fora, ser esposa, ser fitness. Acho que ser fitness não é. Joelle, tem uma coisa que é difícil, é ser fitness. Comecei a cozinhar por semana e ajustar meus horários. É isso que a gente fala, gente. Se inspirem na Joelle. Se inspirem, porque quem quer dá um jeito, quem não quer arruma uma desculpa. E é fácil arrumar uma desculpa, porque qualquer coisa é uma desculpa, é uma justificativa plausível, inclusive. A gente encontra justificativas racionais para conseguir justificar o nosso medo, a nossa insegurança de sair de onde a gente está. Então, qualquer coisa vai ser um motivo, mas sejam mais fortes do que esse motivo. E olha só o Juninho. Olha, gente, a gente fica tão emocionada com isso. Olha o que o Juninho botou no YouTube para nós. Sou motorista e sou estudante de nutrição. Neste momento, estou trabalhando, mas estou aqui, ligado e estudando à noite. Vamos para cima. Gente, é sobre isso que a gente está falando. Porque querer, todo mundo quer vencer, todo mundo quer faturar mais de 10 mil reais, todo mundo quer, trabalhando 4 horas por dia, mas são poucos, como o Juninho, como a Joelle e como todos os outros que estão aqui, que estão deixando de fazer algo para investir no seu futuro. Pouquíssimos. Tanto que são pouquíssimos os profissionais de alimentos que vão aproveitar a oportunidade da consultoria, porque não é para todo mundo, é para quem tem coragem, para quem se dedica. Então, se tu realmente hoje não está numa vida que tu sonhou, saiba que tu pode sair dessa vida a qualquer momento e só depende de ti. Só que não é sentado com a bunda na cadeira sem fazer nada que tu vai conseguir. A gente pode falar as melhores estratégias aqui. Se tu não tiver essa coragem, essa dedicação do Juninho, da Joelle, de muitos outros, não vai conseguir. Dificilmente vai. Então, parabéns para você. A gente fica muito, muito feliz quando a gente vê esses depoimentos com a força de vontade que vocês têm. Isso é incrível. Incrível, gente. Bom, e olha só, a Luca não é por acaso, tá? A Luca botou que não usava as redes sociais, começou mais ou menos um mês para cá a utilizar o Instagram, e ela nem sabe como nos encontrou. E foi tipo coisa de Deus. Foi. Luca, não foi tipo coisa de Deus, foi coisa de Deus, com toda certeza. Se nós aparecemos para vocês no momento certo, é porque Deus colocou nós no Instagram para vocês. E a maioria dos nossos alunos nos falam isso. Eu não sei como, mas vocês me encontraram na hora exata que eu precisava escutar aquilo. E se tu tá escutando coisas que tu precisava escutar, que é um chamado realmente, que tu entende que é uma conexão, que é algo que Deus está te mandando, não deixa de lado. Não perde essa oportunidade. Quantas vezes a gente recebe esse sinal? São poucas as vezes, gente. Poucas. Às vezes a gente pede a Deus, a gente reza e pede, eu queria mudar minha vida, me ajuda a ter uma vida diferente, a conseguir estar com meus filhos. E aí ele te dá uma oportunidade. Ele coloca o nosso Instagram aqui para ti. Ele faz isso por ti. Só que tu vai lá e ignora, e não assiste, e não tem coragem.
Então, aproveita que a gente está aqui te dando esse conhecimento de forma gratuita, que vai ter a jornada semana que vem, que vão ser 3 aulas gratuitas, que tu vai mudar a tua vida. E a gente não fala da boca para fora, porque nós mudamos a nossa, os nossos alunos também, vocês vão ver, sim, as histórias dos nossos alunos semana que vem na jornada. Porque quando a gente fala uma coisa, né, mas quando a gente vê os alunos falando é outra. Então, com certeza, Luca, é coisa de Deus, sim. E não só porque vocês pedem, porque a gente pede também. Quando a gente faz as lives, a gente sempre pede para Deus que a nossa voz chegue naquelas pessoas que merecem, que precisam, para que a gente ajude vocês a mudar de vida. Então, é uma conexão de vocês com a gente, só que a gente tem que aproveitar, né? Com certeza. Bom, olha só, mais uma dica aqui, uma coisa bem importante e que a gente fez muito, mas muito. Até hoje a gente faz indiretamente isso, tá? Quando a gente se pega, a gente tá fazendo isso. Os nossos amigos, os nossos familiares dizem: ah, uma viagem com essas duas nunca é uma viagem normal, porque elas sempre estão fazendo isso. Que é o seguinte: aonde a gente vai, seja um mercado, seja uma feira, seja um restaurante, seja qualquer lugar, a gente tá enxergando como se fosse um cliente nosso. Então, a gente vai no mercado, a gente olha na gôndola aqueles produtos que estão ali. Será que o rótulo está certo? Será que ele não precisa de uma tabela? Olha o nome da empresa. Se vai numa padaria, eu poderia atender essa padaria. Se viu qualquer situação aqui, olha, poderia ser meu cliente. Então, quando for nesses locais, gente, que daqui um pouco está aí do teu lado, daqui um pouco está aí na tua cidade, enfim, na tua região, começa a enxergar esses locais como possíveis clientes. Começa a ter um olhar diferente para esses locais. Começa a pensar, opa, eu poderia iniciar aqui, poderia fazer um serviço aqui do meu lado, no meu bairro, na minha cidade, enfim, na jornada vocês vão aprender um pouco mais quem são esses locais e onde que eles estão. Mas isso é muito importante. Hoje a gente ainda faz indiretamente porque a gente não prospecta, a gente não faz mais isso, porque a gente está aqui no domínio. Mas é tão involuntário, porque a gente fez tanto ao longo da vida, que mesmo hoje a gente ainda vai no lugar e pensa, aqui pode ser um consultor de alimentos, ó, eles estão precisando de alguém aqui. E é isso que a gente tem que ter de olhar quando a gente está na CLT. Tudo se torna uma oportunidade, uma possibilidade. Tudo. E aí, junto com essa dica, vem outra, que vocês podem fazer daí onde vocês estão agora, ou mais tarde, quando sair do trabalho, se estiverem no trabalho, que é rápido e fácil, tá? Que é o seguinte, que é tu entrar num aplicativo de delivery, um iFood ou outro aplicativo de delivery, seja qual for, e fazer uma busca de todos os negócios que tem ali naquele app. Olhem quantos negócios de alimentação tem naqueles aplicativos de delivery. Entra lá, roda e começa a olhar, tu vai enxergar a grande oportunidade que tem ali, sem nem sair de casa. E tu pode contatar essas pessoas. Então, mesmo estando no CLT, tu pode identificar os negócios, né? Ou então produtos que tu possa ver no mercado que estão sem rótulo, que precisam de consultoria, e também através do iFood. A Zilma disse que não tinha enxergado assim ainda. Show, Zilma. Então, bora aproveitar essa dica. Aproveitem, gente. Olhem o aplicativo, tá no celular, na palma da mão de vocês. Quantas vezes a gente vai lá e busca uma pizza para comer de noite? Agora busquem essa pizza com outro olhar, com o olhar da oportunidade de fazer consultoria nesses negócios também. E já digo para vocês, gente, é um caminho sem volta. Porque, gente, toda vez que a gente fala sobre o setor de alimentos, a gente faz essa análise. Poderia ter um consultor aqui. Então, quando vocês começarem, vocês vão ver que é um caminho sem volta. Vocês vão ver a oportunidade onde vocês nem imaginam. E uma outra dica muito importante, a gente falou um pouquinho dela ontem, é o seguinte: converse com os amigos e a família. Por quê? Eu aposto para vocês, se vocês perguntarem hoje para os familiares e amigos de vocês o que vocês fazem, eles não vão saber exatamente sobre a consultoria. Isso aconteceu com nós lá no início. Gente, ninguém sabia o que a gente fazia. Se tu perguntava para um tio, para um avô, para um pai, eles não sabiam o que a gente fazia. Até que a gente se deu por conta, eles precisam saber. Porque se eles sabem o que a gente faz, quando surgiu uma oportunidade de consultoria onde a gente não está, mas eles estão ouvindo, quem é que eles vão indicar? Nós. Mas a gente supõe que eles sabem o que a gente faz, mas eles não sabem. Então, a partir do momento que tu decidir que quer migrar da CLT, quer começar com a consultoria, informa isso para os teus amigos e para tua família. Gente, a partir de agora,
eu vou começar a atuar com a consultoria, dar os primeiros passos aos poucos, atuar com um cliente aqui, outro cliente ali, mesmo estando na empresa, e explica o que faz um consultor e quem que tu pode atuar, o que tu pode fazer. Vocês vão ver, gente, que se abre uma oportunidade. Porque pode ser que eles até saibam de negócios que precisam de ajuda, mas eles nunca te falaram porque eles não sabem o que tu faz. Eles acham que tu faz uma coisa e tu faz outra. E isso já aconteceu com nós, algumas vezes, inclusive. Acontece muito. Muito mesmo. Bom, outra dica é fazer uma rede social para divulgar o teu trabalho. E aí, gente, talvez hoje para ti não se sinta como consultora, como consultor de alimentos. Se sinta ainda como a pessoa que trabalha na empresa X. Mas tu é sim uma profissional que tem conhecimento suficiente para conseguir prestar uma consultoria. E a Paty colocou ali, ó, tô com bastante dificuldade em prospectar. Paty, a gente sabe por que existe essa dificuldade em prospectar, e se a gente pudesse elencar, essa é uma das maiores dificuldades que um consultor de alimentos tem, por uma única razão, Paty. Não existem estratégias corretas durante essa prospecção. Porque quando tem a estratégia correta para prospectar se torna muito mais fácil do que a gente imagina. Só que como a gente não aprendeu a prospectar da maneira correta, na verdade, a gente nem aprendeu a prospectar, né? Quem que aprendeu a prospectar na faculdade? Tem gente que nem sabe o que é prospectar. Eu não sabia quando a gente iniciou. Então, a gente não aprendeu sobre prospecção. E aí, por isso que prospecção se torna tão difícil. Então, na jornada, a gente vai mostrar para vocês alguns pontos que são essenciais antes de prospectar. Porque tem coisas que a gente precisa fazer antes, durante e depois da prospecção. E não simplesmente ir prospectar. E aí vocês vão ver, a Paty e os demais, que é muito mais simples do que a gente imaginou. A gente só precisa de uns ajustes. Existe uma portaria ou tabela que estipula o valor que deve ser cobrado em uma consultoria de alimentos? Gui, depende do conselho da pessoa, depende de vários fatores, mas dentro do curso Domine a Consultoria de Alimentos, nós temos uma planilha automatizada que já calcula o valor da hora da consultoria. Então, já calcula considerando lucro, considerando a tua margem, considerando vários fatores. É uma planilha automatizada que tem dentro do curso. Mas não tem exatamente uma tabela que diz um consultor deve ganhar tanto por tal serviço. Não existe isso ainda, tá? A gente criou, com base na nossa experiência, essa planilha automatizada que já faz esse cálculo para vocês dentro do curso, para não ficar quebrando a cabeça, tá? Então, quem é nosso aluno no curso, recebe essa planilha, que é muito boa, inclusive. Modéstia à parte, é muito boa. Show. Ó, a Paty botou na faculdade, nem sobre consultoria falava, só a indústria. Paty, realmente, não falavam nada. Na faculdade, gente, ela nos prepara para a gente ser técnico, para a gente saber conhecimento técnico. A faculdade não nos prepara para saber empreender, para saber ganhar dinheiro. Quanto que a gente ouviu na faculdade um professor escrevendo no quadro? Na minha época era com giz, inclusive. Eu não sei como é que é hoje, mas era de quadro preto e giz. Quando a gente viu algum professor dizendo assim, ó, se tu cobrar tanto no valor da tua hora, tu pode trabalhar tantas horas por mês e ganhar tantos mil-reais. Nunca falaram isso. Nunca. Agora, fazer cálculo de integral, derivada, equações, álgebra, enchia um quadro. Para que a gente usa isso hoje? Muito pouco. Então, é por isso que a gente tem que buscar conhecimento com quem está na prática. Porque a faculdade não vai ensinar, a faculdade dá a base. A base necessária para a gente agora pegar essa base, incorporar outros conhecimentos e construir o nosso negócio. Então, é importante que a gente tenha esse entendimento e parar de usar como desculpa, porque tem gente que usa isso como desculpa. Eu não aprendi na faculdade, é isso que eu aprendi, é isso que eu posso fazer. Não, gente. A gente também não aprendeu, vai ver semana que vem na jornada, na segunda, nossa história. A gente não aprendeu nada. Também não falaram pra gente, Paty, sobre consultoria na faculdade. E não foi por isso que a gente não fez. Não foi por isso que a gente não mudou a nossa vida. Na verdade, foi porque a gente não tinha conhecimento, que a gente foi mais atrás ainda, né? E é por isso que a gente está aqui agora falando para vocês. Olha que curioso, esses dias eu estava falando com os alunos da faculdade que eu me formei e a prof estava junto, e era com quadro com giz, igual a Caterine comentou, gente, parece um dinossauro, mas é verdade, tá? Isso faz 10 anos, mais de 10 anos, né? E aí a gente falou sobre a consultoria, sobre tudo que a gente conquistou, todos os valores no ano que a gente ganha, que
enfim, não vem ao caso. E aí a professora me chamou depois e disse assim: meu Deus, eu nunca imaginei isso. Gente, em pleno século XXI, 2023, ela disse: eu nunca imaginei isso. A gente precisa falar sobre a consultoria para os alunos. E eu disse: prof, com certeza, sem dúvida. E isso, gente, em pleno 2023. Então, Paty, não é só contigo, é geral. E quanto mais a gente fala sobre a consultoria, melhor. Melhor, gente. E olha uma mensagem da Anicelma. Me lembrei que a Anicelma tinha mandado uma mensagem aqui no YouTube.